Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Canudos, Bahia. Prepare-se para conhecer o relato de José Ferreira, um agricultor que, junto com sua família, testemunhou luzes estranhas no céu e teve um encontro próximo com um OVNI. Acomode-se junto ao fogo e deixe o crepitar das chamas guiar você por esta história assustadora. José Ferreira era um homem simples, dedicado à sua vida no campo em Canudos, Bahia. Ele e sua família trabalhavam arduamente nas terras áridas do sertão, cultivando o que podiam para sustentar sua pequena propriedade. A rotina era dura, mas José encontrava satisfação na simplicidade de sua vida e na companhia de sua esposa, Maria, e seus 2 filhos, Pedro e Ana. Tudo começou em uma noite de verão, quando o calor do dia havia finalmente cedido a uma brisa fresca. José e sua família estavam sentados do lado de fora de sua casa, aproveitando a calmaria e o céu estrelado. De repente, Pedro apontou para o céu com um grito de surpresa. "Olhem, o que é aquilo?" Todos olharam na direção que Pedro apontava e viram luzes estranhas no céu. Eram 3 luzes brilhantes, movendo-se de maneira irregular, em padrões que não se assemelhavam a nada que já tivessem visto antes. As luzes mudavam de cor, alternando entre azul, verde e vermelho, enquanto se moviam rapidamente de um lado para o outro. "Será que é um avião?" perguntou Maria, tentando encontrar uma explicação racional. José, com os olhos fixos nas luzes, balançou a cabeça. "Não, isso não é um avião. Nunca vi nada parecido." As luzes continuaram a se mover, agora parecendo descer lentamente em direção à terra. A família observava com fascinação e medo enquanto as luzes se aproximavam, até que uma delas parou abruptamente acima da casa, emitindo um brilho intenso que iluminou todo o quintal. "Entrem todos agora", ordenou José, sentindo um medo crescente. Todos correram para dentro de casa, trancando portas e janelas. José pegou uma espingarda antiga que guardava para proteção, sentindo-se impotente diante do desconhecido. Do lado de fora, a luz brilhante continuava a iluminar a área, e o zumbido constante que acompanhava as luzes ficou mais alto, quase ensurdecedor. Pedro, curioso e assustado, espiou pela janela e viu algo que o fez recuar rapidamente. "Papai, tem algo lá fora." José se aproximou da janela e viu uma figura humanoide, alta e delgada, com pele acinzentada e olhos grandes e negros, caminhando em direção à casa. A criatura parecia flutuar, movendo-se de maneira sobrenatural. O medo tomou conta de José, mas ele sabia que precisava proteger sua família. "Fiquem todos juntos, não saiam de perto de mim", disse ele, tentando manter a calma. A criatura parou diante da porta e José ouviu um som estranho, como se estivesse tentando comunicar-se. Eu acho que está falando conosco", disse Ana com a voz trêmula. A voz da criatura parecia ecoar em suas mentes, sem que ela movesse a boca. "Não temam. Não estamos aqui para machucar. Viemos em paz." José, ainda segurando a espingarda, perguntou: "O que vocês querem?" "Estamos aqui para observar e aprender. Precisamos entender sua espécie." O som da voz na mente de José era desconcertante, mas ele tentou manter a compostura. "Por que escolheram nossa casa?" "A localização é isolada. Não queremos causar pânico", respondeu a criatura. De repente, outra luz brilhante apareceu no céu, e mais 3 criaturas desceram, cercando a casa. José sentiu o medo crescer, mas também uma estranha curiosidade. "Precisamos de voluntários para estudos. Serão devolvidos ilesos", disse a voz na mente de José. "Não vamos a lugar nenhum com vocês", gritou Maria, abraçando os filhos.
A criatura parecia hesitar. Entendemos o medo. Vamos partir em breve. Deixaremos um sinal para que saibam que não fomos hostis. Antes que José pudesse responder, uma das luzes brilhou intensamente, cegando todos momentaneamente. Quando a luz diminuiu, as criaturas haviam desaparecido e o zumbido constante também cessara. Tudo estava em silêncio, exceto pelo som dos grilos e o vento suave. José, ainda segurando a espingarda, saiu cautelosamente de casa. O céu estava limpo, sem sinal das luzes ou das criaturas. No chão, onde a luz havia brilhado mais intensamente, encontrou um pequeno objeto metálico com símbolos estranhos gravados. Ele pegou o objeto, sentindo um frio estranho ao tocá-lo. Isso deve ser o sinal de que falaram, disse ele, mostrando o objeto para sua família. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de medo e curiosidade. José escondeu o objeto, mas não conseguia parar de pensar no encontro. Decidiu não contar a ninguém na vila, temendo que não acreditassem ou achassem que estavam loucos. No entanto, os eventos daquela noite deixaram marcas profundas. Ana começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com as mesmas luzes brilhantes e as figuras das criaturas. Pedro tornou-se mais quieto e retraído, frequentemente olhando para o céu, como se esperasse que algo acontecesse. Certa noite, algumas semanas depois, José ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Ana. Correu até lá e a encontrou sentada na cama, olhando fixamente para a janela. Ana, o que foi? Está tudo bem? Ela virou-se lentamente para o pai, os olhos cheios de lágrimas. Eles voltaram, papai. Eu os vi. José sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Olhou para a janela, mas não viu nada. Foi só um pesadelo, filha. Está tudo bem. Mas ele sabia que algo estava errado. Decidiu investigar mais a fundo sobre os avistamentos de OVNIs e encontrou relatos semelhantes em outras partes do país. As histórias de encontros com extraterrestres eram assustadoramente semelhantes à sua experiência. Uma noite, enquanto estudava os relatos, José ouviu novamente o zumbido familiar. Correu para fora e viu as luzes no céu, desta vez mais intensas e mais próximas. Maria, Pedro, Ana, venham aqui, gritou ele. A família correu para fora e juntos viram as luzes descerem mais uma vez. Desta vez, não havia medo, mas uma sensação de inevitabilidade. As luzes cercaram a casa e as criaturas reapareceram. Voltamos para terminar o que começamos, disse a voz nas mentes deles. José levantou o objeto metálico que havia guardado. O que é isso? É um símbolo de nossa visita. Um lembrete de que estivemos aqui, respondeu a criatura. Por que nós? O que querem realmente? Perguntou José com a voz firme. Vocês foram escolhidos por sua localização e abertura. Não buscamos mal, apenas compreensão. As criaturas começaram a flutuar em direção à família. José sentiu um medo profundo, mas também uma aceitação estranha. Ele sabia que não poderia lutar contra o desconhecido. De repente, a luz brilhante os envolveu, e a sensação de ser puxado tomou conta deles. A visão de José começou a embaçar, e ele sentiu que estava perdendo a consciência. Quando acordou, estava de volta à casa, com Maria, Pedro e Ana ao seu lado. O objeto metálico ainda estava em sua mão, mas algo havia mudado. A sensação de medo desaparecera, substituída por uma estranha calma. As luzes e as criaturas não estavam mais lá, mas as lembranças permaneceram. Os dias seguintes foram marcados por uma paz inexplicável. Ana parou de ter pesadelos e Pedro voltou a ser o garoto alegre de antes. José sabia que algo havia mudado, que haviam sido tocados por algo muito além da compreensão humana. Mesmo assim, a lembrança das luzes e das criaturas nunca os deixou completamente. Eles continuaram a viver suas vidas no sertão,
mas sempre com um olho no céu, esperando e temendo o retorno daqueles visitantes misteriosos. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que José e sua família sentiram naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.